Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. 12:09, hora certa de Brasília, Papo Saúde com a psicóloga, a doutora Roberta Malta Pierazzo. Como vai, Roberta? Bem-vinda à nossa regional. Mais uma vez, mais uma quarta-feira. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos, Lucinha. Muito bom, mais uma vez, estarmos aqui com Papo Saúde. E sempre com uma conversa, ou com um assunto, ou com um tema interessante, as pessoas que sofrem com problemas de saúde mental, é assim? Saúde mental e saúde emocional. Isso. E hoje o nosso tema é emoção. Exatamente. Faz parte das emoções o medo, Roberto? Na verdade, o medo, sim, faz parte. Ela é uma emoção. E o que eu escuto, quando eu resolvi falar sobre as emoções, Marcelo, diante de tudo que a gente já vem falando aí, as pessoas têm me procurado muito para dizer que tem muita dificuldade de lidar com as suas emoções. E o medo, ele está muito presente. Agora, é claro que na época de pandemia isso aumentou muito mais. E o medo, ele é importantíssimo, como todas as outras emoções que nós vamos falar no quadro Papo Saúde. Tem o medo, a alegria, a felicidade, a tristeza, enfim. O medo, as pessoas têm um grande medo de falar sobre o medo. É como se estivesse aumentando. Se eu for falar do medo que eu tenho, ele aumenta. É como se aumentasse. Eu tenho medo de falar sobre o medo. Mas o medo, como nós estamos dizendo, é uma emoção normal e aí a gente vai entender como lidar com esse medo, Marcelo. Pois é, Roberta, quando se fala em medo, a gente sente que o corpo responde de várias formas. Né? Perfeito, exatamente. E essa reação fisiológica é química, né? É o nosso sistema nervoso central que está liberando. Então não tem como eu controlar. Quando eu tenho medo, quando eu me assusto com algo, Marcelo, eu vou ter algumas reações, como eu posso começar a tremer, a boca ficar seca, a pupila dilatar, mãos e pés suando. Se eu tiver com vontade de fazer xixi, pode ser que escape. Tudo isso são reações que o nosso corpo, em instantes e meio segundo, libera. Não tem como eu pensar nelas ou falar, não vou senti-las. A gente simplesmente sente. Exatamente. Tem diferença, né, Roberta, de medo com nojo, por exemplo. Sim, na próxima vamos falar sobre. Vou trazer 6 emoções que nós vamos falar que são reconhecidas mundialmente. Então, quando você faz uma expressão de medo, quando você faz uma expressão de nojo, quando você faz uma expressão aí de tristeza, alegria. Porque se a pessoa tem medo de rato e aparece um rato... Ai, ó, eu já vou aproveitar. É spoiler que fala quando vai fazer... É um spoiler. É um spoiler. A modernidade diz isso. Exato. Né? Então, eu convido a todos para que daqui um pouquinho acesse o meu Instagram, que eu fiz um Reels falando sobre o medo. E ali tem um pouco da emoção do medo. Mas nós vamos falar sobre ela aqui. Então, cada emoção, na verdade, a gente sente um sintoma, a gente sente, na verdade, uma reação química. E isso eu não controlo, Marcelo. O que eu vou controlar é como lidar com isso. Então, se eu vejo um rato, o que acontece comigo? O meu sistema nervoso autônomo, a gente já falou um pouquinho sobre isso na semana da ansiedade, que nós temos 2 amígdalas no nosso cérebro, tá ok? Elas são responsáveis pela luta e fuga, elas estão o tempo todo em alerta, luta e fuga. Então, se eu tenho muito medo de rato e vejo um rato, ou eu vou lutar contra esse rato, vou pegar uma vassoura e matá-lo, ou eu vou fugir desse rato, entende? Então, e é claro que eu vou sentir tudo aquilo que eu já falei para você. O que nós controlamos é como lidar com esse animalzinho, por exemplo. Sim. Quando eu tenho controle emocional, eu estou vendo que eu tenho rato. Eu trago para o córtex pré-frontal, que é aqui na nossa testa, a parte que a gente racionaliza, que a gente pensa. Então, se eu estou no sentido do medo, lutar ou fugir, ou eu pego uma vassoura para matá-lo, ou eu fujo. Muito provável eu vou fugir. Mas quando eu trago para pensar, eu olho, o rato está do outro lado da porta. O que eu posso fazer? Eu vou lidar com isso racionalmente. Eu estou pensando como eu vou lidar com esse rato. Mas é simples assim, Roberto? Não, né? Não é simples assim. É aí que está. A dificuldade que nós temos é de colocar o nosso pensamento. Nós somos muito imediatistas, Marcelo. Então, eu simplesmente vejo um animal
real. Não conta até 3. Não conta até 3. E o que adianta? Muitas vezes eu vou sair correndo da minha clínica. Chegou um rato na minha clínica, eu saio correndo, fecho a porta e aí, o que eu vou fazer? Lá, exatamente, eu vou embora e ele fica. Pois é. Né? Então, e por isso que eu preciso pensar, qual a estratégia? E como que a gente pensa, Roberta? Talvez é isso que você vai estar me perguntando aí que está nos ouvindo, né? Tá, eu tenho medo do rato e como eu trago isso para o córtex pré-frontal? Isso é um treinamento, como tudo nós estamos aprendendo no Papo Saúde, Marcelo, tudo é a forma de nos movimentarmos, é treinarmos. Inclusive, na clínica, eu trabalho com biofeedback, depois eu quero trazer uma semana para que a gente possa falar melhor sobre isso. Biofeedback. Biofeedback é um software que eu uso para treinar as pessoas. E isso faz com que controle melhor as amígdalas, não deixando o tempo todo elas em alerta, porque é muito importante nós estarmos em alerta. Entendi. Agora, Roberta, tem aquele medo imaginário, né? Tem. Você tem o medo do rato, mas você pode ter medo de assombração. Exatamente. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio. Tá? Eu vou pegar um exemplo dela que vocês possam aí estar pensando em várias outras situações. Ela, por exemplo, tem medo de cachorro. E um dia ela achou que tivesse um cachorro dentro do quarto. E não tinha, porque eu não tenho cachorro. E o medo dela era tão grande que ela não parava. O que eu fiz? Esse é o medo imaginário, porque ali dentro não existia o animalzinho, o cachorro. Eu fiz com ela, Marcelo, que eu costumo orientar as pessoas, principalmente quando nós vamos falar com as crianças, desse medo imaginário, falar com os pais, os cuidadores, que entra no mundo dessa criança, entra no mundo dessa pessoa que está com muito medo. Eu, por exemplo, disse para ela, vamos tirar então esse cachorrinho daqui de dentro, entendeu? E abri a porta e falei, tirar para o cachorro, ela ficou em paz. Mas o medo, eu estou falando num caso aqui específico de de crianças, mas o medo imaginário era, por exemplo, eu tenho medo de sair na rua, eu acho que eu vou sair daqui da rádio, um carro vai me atropelar. Eu não saio daqui, eu me paraliso, porque o medo, ele nos paralisa. Quando eu tenho medo de algo muito forte, eu não faço, se eu tenho medo de dirigir. Exatamente. Então, por isso é muito importante nós buscarmos ajuda, para Marcelo. lidar com este sentimento. Exatamente. O doutor Fábio Turaza, que é advogado, está me dizendo o seguinte, olha, eu tenho medo de avião. Aliás, medo não, tenho pânico. Qual a dica da especialista? Minhas mãos suam quando eu entro no avião. Nossa, muito obrigada pela sua pergunta. Vamos lá. Quando nós temos medo de algo, você está falando aí medo do avião, é importantíssimo você trabalhar isso. Por quê? O medo, ele vai paralisar. Olha, eu preciso viajar e eu tenho que pegar o avião. Você vai de uma forma muito desconfortável, você está falando com as suas mãos suas, você tem pânico. Inclusive, o medo, quando não tratado, ele pode se tornar uma ansiedade generalizada e ir para pânico, te paralisar. Então, neste caso, eu aconselho você buscar essa ajuda, porque a emoção, ela é importantíssima, a do medo. Eu falo que ela até é para a nossa sobrevivência. Se eu não tiver medo, eu vou fazer loucuras. Mas o medo, ele tem que ser meu melhor amigo, ele tem que andar do meu lado. Não algo muito atrás que eu não tenho medo de nada e faço qualquer coisa, ou medo de certa coisa que me paralisa. Então, se você tem medo de andar de avião e já percebeu isso, reconheceu, percebe que o seu corpo responde fisicamente a isso, é começar a entender, trazer para sua consciência. Eu tenho medo do quê? Do medo do quê do avião? De cair, o medo da altura, o medo do quê? E aí você começa a trazer para racionalizar isso e ver se de fato esse seu medo dá para ser um medo, mas eu consigo me movimentar, eu consigo viajar, ou é um medo que eu não consigo? E aí sim, buscar ajuda. O ideal é buscar ajuda e assumir que tem medo, não, Roberto? Assumir. É. E, Marcela, até antes da gente buscar ajuda com um profissional, que isso é muito importantíssimo, é que nem eu acabei de dizer agora, eu preciso me perguntar, porque se eu, por exemplo, como eu disse, eu tenho medo de ser atropelado o tempo todo, eu tenho que falar, será que o tempo todo eu estou correndo o risco de ser atropelada? Não, Entendi. Não é real. O medo imaginário faz com que a gente crie os nossos pensamentos, as nossas emoções vêm que é o sentimento, o nosso comportamento é paralisar e a reação é que eu não tenho atitude. Então, o que eu penso, eu sinto e me comporto. Exatamente. Eu estou pensando no meu medo muito grande do avião, da altura ou de cair. Eu penso no medo, né? O meu sentimento é o medo, o meu comportamento, eu não viajo, ou às vezes eu viajo 12 horas numa viagem que poderia ser de 1 hora de avião, deixo de ir, e qual que é o meu comportamento? Eu não tenho
eu não tenho, então, uma atitude, ou não a mais viável. Olha, o medo desenvolve a síndrome do pânico ou são coisas distintas, uma coisa não tem relação com a outra? Tem relação, porque o medo ele vai gerando a ansiedade, e a ansiedade, se não tratar daquilo que a gente falou na primeira semana do Papo Sucesso, nas 2 primeiras, que se não cuidado se torna uma ansiedade generalizada e que pode ir para o último grau, que é a síndrome do pânico. E os primeiros sintomas são mostrados no nosso corpo. Exatamente. Você começa a transpirar, você começa Exatamente, né, mas até aí tudo bem que é natural, tá? Essa é a sua mão. É natural se eu tenho medo. Eu vi um rato, eu vou ficar com medo dele. É natural, isso eu não controlo, Marcelo. O que eu preciso entender é se esse medo está me paralisando. Esse medo me faz paralisar. Eu deixo o rato lá na clínica, eu não entro mais na clínica, então ele me paralisou. Eu não vou mais lá. Eu não entro no avião, ou eu não saio mais na rua porque eu tenho medo de ser atropelada, quando o medo nos paralisa. Entendi. E aí começa a ter, por exemplo, eu tenho medo de dirigir, toda vez que eu começo a dirigir, eu começo a tremer demais. Uma resposta. Esse é um problema, porque o natural... Mas o medo imediato do rato soou a mão... Isso é normal. E no caso é do reação Fábio física. Aqui, o avião o doutor Fábio acabou de falar. A suar as mãos, até aí é uma reação física, tudo bem. Mas se ele começa a não conseguir entrar nesse avião, não dormir antes da viagem... Tem uma expectativa... Exatamente. Começa a comer demais, ou para de comer porque não vai viajar. Então, começa a gerar uma ansiedade, um medo muito grande que está a ponto de paralisá-lo. Entendi. Aí sim precisa buscar ajuda. Mas antes de buscar ajuda, faça esse movimento de se questionar o que tem medo e começa a trazer para o real, se faz sentido eu ter medo disso ou não. E o medo está presente em todos nós, né? Sim, é importante. Senão, como eu falo, se eu não tiver medo, frio. eu pego o carro, dou 300 km por hora na estrada e me mato e mato alguém. Exatamente. O medo é importante até para a nossa sobrevivência. E olha, quem tem medo não é menos que ninguém. Com certeza. Eu tenho medo de rato, sou menos homem que você. Não, nada a ver uma coisa. Exatamente. Aí a gente vai até entrar numa questão muito de julgamento. E as pessoas têm medo de falar sobre o medo por isso, porque outras pessoas talvez não entendam. Às vezes com vergonha, não vou falar, eu com 50 anos tenho medo de rato, de barato. Exatamente. Sabe, não vou comentar isso. Exato. E às vezes sofre com isso. Perfeito. Né? E é importante, é uma emoção natural, sim, mas se ela estiver à sua frente, ela passa a estar desregulada e é importantíssimo esse tratamento. É a questão do excesso, né, Roberta? Tudo que é demais passa da conta e aí você precisa cuidar. E um ponto muito importante que eu também quero deixar aqui claro é os nossos pensamentos. Como você acabou de citar aí, eu penso, eu sinto, eu me comporto e tenho um resultado, Marcelo. Então, vamos trazer para essa nossa córtex pré-frontal aqui, para a nossa racionalização, que o que eu estou pensando faz sentido ou não. Se eu estou dando mais frutos aí a essa imaginação, que o nosso pensamento ele brota, e aí eu começo a dar alimento para ele. O que é o alimento? Eu continuo pensando e dando corda a esse pensamento, que pode ser muitas vezes destrutivo, me distanciar daquilo que eu posso e preciso fazer. Eu entendo que você foi muito feliz, muito precisa, até porque da sua área, quando você disse que quando começar a travar as pessoas, te travar, aí é a hora de você procurar ajuda, mas que ao mesmo tempo, olha, suou a mão, deu aquele frio na barriga, é normal. Eu, antes de começar o programa, todos os dias, eu fico nervoso. Me dá um frio na barriga. Mas isso é uma emoção natural. Cria a expectativa que vai começar um programa. Exatamente. Sabe? E, Marcelo, eu sempre falo que quando você entrar aqui na rádio, começar o seu programa e não sentir nenhuma emoção, já não faz mais sentido de você estar aqui. Exatamente, já não faz mais sentido. É verdade. Tá? Então, o que eu quero que você fique claro para você, porque nem o doutor Fábio colocou, é aquilo que está te bloqueando, aquilo que está sendo prejudicial. Eu tenho medo de altura, mas consigo andar de elevador, por um exemplo. Entendeu? Entendi. Eu consigo subir ao topo de um prédio, eu não vou me arriscar lá na frente. Ok, aquilo lá... Tenho medo de pular na água. Então, aí que tá. Eu tenho medo de pular na água, mas eu tô vendo que está seguro. Eu tenho medo de pular na água, eu vou pular a 5 metros de profundidade, eu não sei nadar. É um risco. Por isso que o medo precisa ser importante até para nós resguardarmos.
Não sei nadar, vou pular no rio. Aí você pode se matar, né? Vai pagar com a vida. Exatamente. Mas o medo é um sentimento natural, uma emoção tem que ter, né? Uma emoção natural. Exatamente. Mas que não pode ser em excesso, é isso, Em Roberta? excesso que trava o indivíduo. Aí começa a ser patológico. Começou a travar, procure a ajuda que você está precisando, não é Com assim? certeza, exatamente. E Algo a acrescentar sobre esse tema, Roberta? é isso, aquilo que a gente vem falando, né? Agradeço a todos, muito obrigada. E quero deixar à disposição para que mais pessoas, mais ouvintes possam fazer perguntas, para que a gente possa estar ajudando aqui neste momento, a respondendo, e convidando a todos a entrarem, né, nas minhas redes sociais, onde eu estou colocando aí diariamente assuntos sobre esses temas. Olha, se você quiser fazer perguntas à Roberta, pode usar o nosso WhatsApp, que é o 99995-1824. Às quartas-feiras nós temos aqui o Papo Saúde com ela, e aí a gente desenvolve os temas e ela responde as perguntas na medida do possível. Exatamente. Se não, na quarta, na outra, vai pesquisar, enfim. E a Roberta está também nas redes sociais, no Instagram, muito ativa, diga-se de passagem, né? Exatamente, é a @psi_roberta_m_pierazzo. Ali diariamente eu tenho tentado colocar, né, assuntos. Hoje, daqui um pouquinho, eu vou até falar sobre medo, que a gente falou agora. E também no canal do YouTube, o Psi Roberta Malta Pierazzo. Roberta, obrigado por hoje. Na quarta-feira que vem, você volta, se Deus quiser, e Ele há de querer, com um novo tema sobre a saúde mental nesse nosso Papo Saúde. Com certeza, muito obrigada a todos. E, como eu sempre digo, o seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Então, não espere que o outro faça algo por você. Faça você mesmo por você. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado. Roberta Malta Pierazzo, psicóloga, no Papo Saúde desta quarta, pelas ondas da Regional. Regional. Giro de notícias. Giro de notícias.